Bem-vindos a mais um episódio de Genialidades do Futebol, onde vamos continuar falando sobre alguns lances de grande inteligência e esperteza dentro do campo de futebol que fizeram e fazem grande diferença no calor do jogo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Vamos começar com um veterano, Sérgio Busquets. O volante ao longo de toda a sua carreira se destacou pela técnica refinada e ações geniais. E mesmo tendo ido para os Estados Unidos, Sérgio não parou de encantar os fãs com suas jogadas inteligentes em campo. No jogo contra o Kansas City, o árbitro da partida marcou uma falta, mas não sinalizou que a bola deveria ser cobrada após o apito. Foi essa pequena brecha que Busquets aproveitou. O espanhol simplesmente tirou a bola das mãos do adversário e em seguida lançou-a rapidamente para o campo adversário. O argentino Facundo Farias dominou a bola e partiu para o contra-ataque, resultando em um confronto mano a mano com o goleiro, finalizando a jogada com um gol no Sporting Kansas City. Busquets é um gênio. Seria tolice discutir isso, mas suas ações neste momento mostraram que mesmo em uma nova liga, ele continua demonstrando um nível altíssimo de inteligência no futebol. São momentos como esse que nos lembram por que Busquets é considerado um dos melhores volantes de sua geração. A comemoração de Rashford parece nos dizer: pensem, Marcos estava em grande fase na última temporada e por isso sua comemoração se espalhou pelo mundo. E o próprio inglês no jogo contra o Manchester City provou que realmente sabe pensar com a cabeça. No ano passado, o Manchester United derrotou o City por 2-1, mas esse jogo gerou muita controvérsia e discordância. Tudo por causa de um único lance no qual devemos destacar a ação de Rashford. O brasileiro Casemiro deu um passe diagonal em direção ao gol do City, mas Rashford sabia que estava completamente impedido. No final, Marcos simplesmente pegou e cobriu a bola com o corpo, não permitindo que os jogadores do City chegassem nela primeiro. Bruno Fernandes aproveitou a jogada astuta do inglês e ao ficar cara a cara superou Ederson, colocando a bola nas redes do gol do Manchester City. Marcos agiu de forma muito inteligente. Ele fez de tudo para confundir a defesa dos Citizens, fazendo-os correr atrás dele quando na verdade deveriam ter bloqueado a trajetória da bola. Mas há um detalhe: o árbitro principal marcou o impedimento com a ajuda de seu assistente. Só que com o apoio do VAR o gol foi validado depois. As regras dizem claramente que um jogador em posição de impedimento comete infração se estiver no caminho do adversário, impedindo seu movimento em direção à bola, influenciando sua capacidade de jogar ou disputar a bola. Foi exatamente isso que Rashford fez em relação a Akanji. No geral, após o jogo, houve um grande número de discussões. Guardiola criticou duramente o VAR e muitos concordaram que Marcos estava em posição de impedimento ativo. Como dizem, só com um copo na mão para entender essa confusão. Além disso, isso aconteceu há muito tempo. O que se pode fazer é elogiar Rashford por usar sua esperteza para criar o gol para o time e como resultado dar aos Red Devils a vitória sobre o adversário mais temido. E agora vamos para a partida entre Ajax e Juventus, que aconteceu em 2019 nas quartas de final da Liga dos Campeões. Aos 45 minutos, com o placar em 0-0, os jogadores da velha senhora ganharam um escanteio. Primeiro veja o próprio gol. Cristiano Ronaldo invadiu o espaço livre e de perto finalizou com força para o gol de André Onana. Mas mesmo em um lance que parecia comum, havia um toque de astúcia. Observe as posições de Bonucci e Ronaldo. Agora veja o percurso que Cristiano fez dentro da área. Tudo isso foi uma jogada brilhante dos jogadores da Juve. Leonardo Bonucci o tempo todo manteve os olhos fixos em De Ligt, e o defensor holandês, ao perder Ronaldo de vista, simplesmente não sabia o que fazer, pois não estava marcando ninguém. No fim, ele acabou derrubando seu próprio companheiro dentro da área, e Léo impediu que o oponente caído bloqueasse o caminho de Cristiano, agindo como uma parede. O resultado foi que Ronaldo, após uma boa movimentação na área, ficou completamente livre, e então restava apenas marcar o gol, algo que um mestre como Ronaldo fez sem problemas. O gol foi o resultado de uma combinação cuidadosamente planejada e executada com maestria. Isso demonstra como o trabalho em equipe e a astúcia tática podem levar ao sucesso até mesmo em uma jogada padrão. Nos movemos para Kylian Mbappé, que em dezembro do ano passado provou que não é apenas um jogador rápido e habilidoso, mas também incrivelmente inteligente. O jogador do Metz estava sob pressão de um atleta do PSG. O que ele fez a seguir? Talvez você não consiga adivinhar o que ele fez depois, mas Mbappé adivinhou. Kylian entendeu tudo rapidamente e disparou em direção ao goleiro. O defensor do Metz, por sua vez, deu o passe exatamente para o seu goleiro. No final aconteceu o que Mbappé planejava. Ele simplesmente interceptou o passe do oponente e ficou cara a cara com o goleiro. A partir daí, bastava
pouco. Killian, com um único movimento, driblou o goleiro e colocou a bola na rede vazia dos visitantes. Isso é o básico do futebol. Frequentemente, jogadores menos experientes escolhem a opção mais fácil. É claramente mais simples recuar a bola para o goleiro do que tentar passar para um companheiro próximo, já que a segunda opção é mais arriscada. Mas não se pode deixar de destacar que o francês previu o passe do adversário. Como se pode notar, ele correu em direção ao gol antes mesmo de o defensor fazer o movimento de passe, o que apenas confirma que Killian é um dos adversários mais perigosos do mundo. Essa combinação de qualidades físicas e mentais sublinha por que ele é considerado um dos melhores jogadores do planeta. Sobre o escanteio rápido de Trent Alexander-Arnold, acho que não é necessário contar. Esse episódio, que já se tornou lendário, é conhecido por todos. Mas 4 anos depois, um truque semelhante pôde ser visto em uma partida do Campeonato da Arábia Saudita. Primeiro, Karim Benzema não conseguiu marcar de pertinho, pois o goleiro fez uma defesa espetacular. E aí começou a parte mais interessante. O Gandula lançou a bola rapidamente para o jogador que ia cobrar o escanteio, e enquanto o goleiro ainda estava no chão e seus companheiros o agradeciam pela defesa, o jogador do Al Ittihad cobrou o escanteio na hora. A bola acabou nos pés de Hamdallah e o jogador marroquino, como se estivesse em um treino, tranquilamente colocou a bola na rede do gol do Altay. Alguém poderia acusar os adversários de falta de atenção e descuido, mas não se pode negar que isso foi um exemplo brilhante de uso rápido da inteligência e compreensão da situação em campo. E não importa quem seja o adversário, isso pode acontecer tanto contra o Barcelona quanto contra o Altay da Arábia Saudita. Esse momento destaca a importância da concentração durante os 90 minutos de jogo. Agora vamos falar sobre uma defesa bem articulada. E não é surpreendente que o herói desse episódio tenha sido Virgil van Dijk da temporada 2018-19. Em um dos momentos do jogo, ele se viu em uma situação de 1 contra 2. O holandês sabia muito bem que Moussa Sissoko jogava apenas com o pé direito, e por isso Van Dijk se posicionou de forma inteligente para eliminar um possível passe para Son. Sissoko ficou confuso, pois não esperava que o defensor, estando em uma posição intermediária, conseguisse bloquear tanto a opção de passe para Son quanto seu avanço. No final, os defensores dos Reds que estavam na perseguição começaram a fechar em direção a Sissoko, e o francês foi forçado a avançar sozinho em direção ao goleiro. Ele jogou a bola para o pé esquerdo e chutou em direção ao gol, passando a meio metro da trave. Sim, ele poderia ter marcado, mas se tivesse rolado a bola para Son em sua melhor forma, o lance provavelmente teria terminado em gol dos Spurs. Foi uma decisão verdadeiramente fenomenal de Virgil, pois nem todo defensor seria capaz de sentir o momento com tanta precisão e bloquear o passe para o companheiro. Naquela temporada, ninguém conseguiu superar ele, e foi graças a ações como essa que Van Dijk ganhou a reputação de um dos melhores zagueiros do mundo, capaz de tomar decisões cruciais nos momentos mais importantes das partidas. Na segunda divisão do futebol inglês, ocorreu um episódio curioso. O goleiro do Notts County, Ryan Schofield, pegou a bola com segurança nas mãos e parecia que nada de ruim iria acontecer. Decidindo continuar o jogo, ele colocou a bola no chão sem perceber que o tempo todo o atacante do Carlisle, Hallam Hope, estava atrás dele. Assim que o goleiro soltou a bola, Hope disparou rapidamente em sua direção sem dar a Schofield a chance de afastá-la. Com um movimento ágil, o atacante tomou a frente do goleiro e rolou a bola tranquilamente para o gol vazio, gerando euforia entre seus companheiros. O lance deixou os espectadores confusos. Por que os companheiros de equipe não avisaram o goleiro sobre a aproximação do perigo? Normalmente, em situações assim, os defensores gritam para o goleiro alertando sobre a presença do adversário. Mas dessa vez, tudo aconteceu de forma diferente, e o Carlisle conseguiu tirar proveito desse erro da defesa do Notts County. Não se pode deixar de notar que Hope demonstrou uma incrível inteligência e persistência. Em uma ocasião, o meio-campista do Newcastle, Jonjo Shelvey, marcou um dos gols mais estranhos e comentados da temporada. Aos 70 minutos após uma cabeçada de Andy Carroll, Shelvey ficou cara a cara com o goleiro Dean Henderson. Os jogadores do Sheffield não correram atrás do meio-campista, pois o bandeirinha levantou a bandeira marcando impedimento de Carroll. Até o próprio Andy, decepcionado, gesticulou com as mãos achando que o lance estava encerrado, mas Shelvey não se deixou levar pela decisão do assistente e continuou jogando, demonstrando uma incrível esperteza e persistência. Jonjo correu tranquilamente até a área e, sem encontrar resistência, colocou a bola no gol passando pelo goleiro. O árbitro apitou e Shelvey, de forma demonstrativa, se virou pro assistente sugerindo com um gesto: pense com a cabeça. Foi aí que começou o mais interessante, com o VAR entrando em ação. Os assistentes de vídeo começaram a revisar o lance para determinar se Carroll estava ou não em posição de impedimento. Descobriu-se que um jogador do Sheffield se atrasou um pouco e não havia impedimento, o que significava que o gol era válido. A decisão de Shelvey de continuar a jogada até o fim foi genial e extremamente eficaz para o time. Apesar da confiança dos defensores do Sheffield e do sinal do bandeirinha, esse momento destacou o elevado nível de inteligência de
de jogo de Jonjo, sua capacidade de manter a calma e encontrar soluções nas situações mais inesperadas. Agora vamos falar sobre o astuto Sérgio Ramos. Aos 2 minutos da partida contra o Espanhol, Sérgio recebeu um cartão amarelo por uma entrada dura em um jogador da equipe da casa. O cartão foi merecido, mas ainda restavam 88 minutos de jogo, o que criava um risco para o time. 20 minutos depois, um jogador do Espanhol arriscou um chute de 25 metros acertando Ramos com um disparo forte. O Espanhol segurou o rosto na hora, e na transmissão parecia que a bola realmente havia acertado sua cabeça. Sérgio continuou segurando o rosto e todo o estádio acreditou que a bola de fato havia atingido seu rosto, mas a repetição revelou o que muitos não perceberam. No momento do chute, o Espanhol bloqueou a bola com as mãos, impedindo que ela fosse em direção ao gol. Na verdade, a bola passou a uma certa distância do rosto de Ramos, sendo na realidade uma jogada intencional com as mãos. Contudo, com sua astúcia e experiência, Sérgio conseguiu enganar o árbitro, que não respondeu aos protestos dos jogadores e torcedores. Graças a isso, o Espanhol evitou o segundo cartão amarelo e o Real Madrid continuou com todos os jogadores em campo, superando com sucesso o adversário. Esse episódio demonstrou mais uma vez não apenas a habilidade, mas também a incrível inteligência de Ramos, que usa seu conhecimento do jogo e da psicologia dos adversários, torcedores e árbitros para alcançar o resultado desejado. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!